Livro de Juízes, capítulo 1 e versículo 4, diz a palavra de Deus: E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Glória a Deus, até aqui. A Bíblia diz que após a morte de Josué, que foi o sucessor de Moisés, a Bíblia Sagrada diz que os homens de Judá, eles ficaram naturalmente sem direção, pois Josué era o seu líder. E eles ficaram sem uma referência, eles ficaram sem alguém para os direcionar, para os guiar. E quando eles se viram sem alguém para os direcionar, para os guiar, naturalmente eles clamaram ao Senhor, eles se voltaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, quando eles buscaram a orientação de Deus, Deus então falou com eles e Deus lhes orientou. E a questão deles apresentada a Deus era: quem subirá primeiro contra os cananeus? Quem irá e pelejará contra os cananeus? E Deus orientou que Judá subisse primeiro. Quando eu me refiro a Judá, eu não me refiro à pessoa de Judá, mas eu me refiro à tribo de Judá. E a tribo de Judá deveria ser a primeira tribo a pelejar contra os cananeus. Então a tribo de Judá se alia à tribo de Simeão, e a Bíblia Sagrada diz que essas duas tribos pelejam contra os cananeus e contra os ferezeus. E a Bíblia Sagrada diz que eles vencem os cananeus e os ferezeus. Eu percebo aqui nesse texto que nós muitas vezes estamos como esses homens. Nós estamos caminhando sem referências. Nós estamos caminhando sem ter ninguém em quem nós devemos nos espelhar. Nós estamos caminhando muitas vezes na nossa caminhada cristã, mas também na nossa caminhada secular, sem referenciais, sem ter a quem seguir. E muitas vezes, quando não temos uma referência, nós temos uma tendência muito grande a nos decepcionarmos, a errarmos, a fracassarmos. Quando nós não temos um alvo, naturalmente nós vamos nos perder muitas vezes no caminho. Porque na realidade, a rigor, nós não sabemos exatamente para onde estamos indo. Nós precisamos de uma bússola, nós precisamos de uma direção. E esse texto vem nos ensinar que o povo de Israel, o povo de Judá, estava exatamente nessa situação. E quando eles se viram nessa situação, o que é que eles fizeram? A Bíblia Sagrada diz que eles clamaram ao Senhor. É óbvio que existem pessoas excepcionais que servem de referência para nós. Mas se nós queremos alcançar e encontrar de fato o caminho da conquista, o caminho do sucesso, o caminho do triunfo, o caminho da vitória, nós precisamos seguir a orientação de Deus. E quando eu falo alcançar o caminho do sucesso, o caminho do triunfo e o caminho da vitória, eu não me refiro a uma vida próspera no sentido material, mas a uma vida plena, a uma vida completa, a uma vida que tenha sentido, a uma vida que tenha objetivo. E por que nós devemos clamar a Deus? Porque somente nele nós encontramos o objetivo da nossa vida, nós encontramos a razão da nossa vida, nós encontramos a razão do nosso ser, a razão do nosso existir. Porque o homem, ele pode sim conquistar muitas coisas aqui na terra, mas essas coisas não lhe darão de fato a razão da sua existência. Essas coisas serão na vida do homem, de fato, ilusórias, passageiras.
Infelizmente o homem, ele tem buscado de fato muitas coisas, muitas conquistas, mas isso não tem dado sentido à sua vida. E muitas vezes nessa trilha, nessa caminhada, ele tem mais perdido do que ganhado. Esse texto nos mostra um período de transição na história do povo de Israel. Está entrando em cena o período da judicatura. E o que é o período da judicatura? É quando Deus começa a levantar juízes para governar, para liderar o povo de Israel. A Bíblia Sagrada nos mostra que não havia rei na terra de Israel naqueles dias. E eles viviam em um estilo de governo que é conhecido como governo teocrático. Um governo teocrático é o governo onde Deus é o comandante, onde Deus é o rei, onde Deus é a referência. Mas Deus, ele é espírito. Jesus disse isso em João capítulo 4. Se Deus é espírito, então naturalmente ele, em sendo espírito, sendo ele o rei, sendo ele o governo, sendo ele a realeza, ele então precisa, ou ele se utiliza, usar a palavra precisa para Deus é contraditória. Ele se utiliza de pessoas para que ele possa governar através dessas pessoas. Então por isso ele levantou juízes, para que através desses juízes ele pudesse então governar o povo de Israel. E o período da judicatura, ela durou em Israel 335 anos, tendo início no ano 1380 a.C. e indo até o ano 1045 a.C. No final da judicatura, o povo começa a clamar a Deus por um rei. E quando eles começam a clamar a Deus por um rei, começa a clamar o profeta Samuel, que foi o último rei, aliás, o último juiz de Israel. Então Deus orienta o profeta e diz: eles não querem um rei, então dê a eles um rei. Porque naquele momento a mentalidade do povo já havia mudado muito. Se no começo da judicatura eles buscaram a orientação de Deus, eles buscaram a direção de Deus, agora eles querem seguir como as outras nações. Eles querem ser como as outras nações. Eles não querem mais ser liderados por Deus. Eles querem uma figura, eles querem um rei. Todas as nações têm um rei, então eles querem um rei para que possa também os liderar, para que possa os governar também. Na história da humanidade, especialmente na história do povo de Israel, essa foi uma constante. Geralmente o povo estava rejeitando a Deus e colocando homens sobre si. E na grande maioria das vezes, os homens que eles escolheram para governar as suas vidas, para dirigir o país, foram homens maus, foram homens ímpios, foram homens descomprometidos com Deus, descomprometidos com a aliança, com a palavra de Deus. Então reitero o que eu disse: sim, nós precisamos de referências, nós precisamos de pessoas a quem nós vamos seguir. Mas, entretanto, porém, nós precisamos saber quem nós colocamos sob líder nas nossas vidas, ou de liderança nas nossas vidas. Nós precisamos ter clareza, ter ciência de quem são as pessoas que devem, de fato, exercer influência nas nossas vidas. O povo está adentrando a judicatura e Deus orienta. A primeira tribo a lutar vai ser a tribo de Judá. E vocês vão conquistar os cananeus. Ou seja, Deus estava dando a eles a certeza e a convicção de que eles iriam lutar e iriam vencer. E eles foram e lutaram, seguindo a orientação de Deus. E eles não lutaram apenas contra o povo, mas eles lutaram contra o próprio rei daquele povo. Deus nos garante que se nós prosseguirmos, se nós lutarmos, se nós insistirmos, se nós persistirmos, nós vamos vencer. Mas Deus deixa claro para nós que isso acontecerá na nossa vida como resultado das nossas lutas, dos nossos conflitos, das nossas batalhas. Há pessoas que estão querendo alcançar vitórias nas suas vidas, mas estão desprezando as lutas, mas estão desprezando os conflitos.
mas estão desprezando os desafios. E entenda, as lutas são o meio pelo qual Deus nos direcionará às vitórias. Na vida cristã nós não podemos negligenciar isso. A vida cristã ela sempre será de conflitos. E na grande maioria das vezes não é conflito exterior, é conflito interior. E essas são as maiores lutas que nós travamos. Os maiores desafios que nós travamos não é contra o mundo exterior, mas é contra nós mesmos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz que dentro de nós há uma luta. É o espírito militando contra a carne e a carne militando contra o espírito. O seu maior inimigo não é a pessoa que está do seu lado, não é o seu oponente lá fora. O seu maior inimigo é você mesmo. E feliz do homem que consegue dominar o seu eu interior. Feliz do homem que consegue ter governo de fato sobre a sua vida. Consegue dirigir a sua vida pautado e guiado pelos passos estabelecidos pela palavra de Deus. Essa lição nos é ensinada pelo apóstolo Paulo, quando ele fala da sua luta interior, escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, quando ele diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não seja desqualificado. Ele não nega a sua luta, ele não nega os seus desafios, e ele enfrenta e impõe a verdade, impõe a sua vontade, que é uma vontade que está alinhada com a vontade de Deus. Nós precisamos nos impor. Nós precisamos nos impor sobre várias circunstâncias, várias situações, se nós queremos de fato ter uma vida vitoriosa. E mais uma vez reitero, quando eu falo de vida vitoriosa, eu não me refiro necessariamente à vida material ou vida financeira. Uma vida de sucesso não é essa. Uma vida próspera não é essa. Uma vida próspera é uma vida realizada. Uma vida quando muitas vezes você não tem muito mais do que o que comer e o que vestir, mas você é feliz, mas você tem comunhão com Deus, mas você tem comunhão com seus irmãos. Não existe prosperidade maior do que essa, não existe sucesso maior do que esse. Você se fazer importante, e você ser de fato importante na vida de pessoas. Eles enfrentaram os desafios, eles enfrentaram as lutas. Deus lhes garantiu a vitória, mas eles não se negaram a pegar na espada. Eles não se negaram a empunhar as armas que estavam à sua disposição para ganhar, para vencer e para conquistar. Você precisa se utilizar das armas que Deus tem colocado à tua disposição para que você possa vencer. Ninguém vai para uma guerra desarmado. Quem vai para a guerra desarmado está condenado à morte. Isso é básico. Qualquer pessoa que enfrenta um desafio, uma guerra, uma luta, desarmado, vai morrer. Eles empunharam a espada e foram à luta, e conforme Deus havia prometido, eles venceram. O texto diz que eles mataram 10.000 homens, mas não se contentaram com isso. A Bíblia Sagrada diz que eles vão atrás de Adoni-Bezeque, que é de fato o rei daquele povo. E Adoni-Bezeque foge. Entenda, no mundo espiritual, e não apenas no mundo espiritual, no mundo físico também, você, para que possa ganhar uma guerra, você tem que matar o cérebro, você tem que matar o coração. Se você não vai na raiz da coisa, a coisa tende a se reerguer de novo. Eles venceram o exército, mas o chefe fugiu. E o que é que eles fazem quando o chefe foge? Eles vão olhar para o chefe e vão dizer: não, é ele só. Ele não tem mais o que fazer. Ele não tem mais exército, ele não tem mais ninguém. Mas ele tem a inteligência. Ele é o cérebro da coisa. E da mesma sorte que ele montou um exército para lutar uma vez e perdeu, ele monta outro. Só que quando ele montar outro, ele não vai montar outro com as mesmas falhas, com as mesmas deficiências. Ele vai montar outro bem estruturado e bem organizado, corrigindo todas as falhas, para que esse próximo exército que ele montar seja impiedoso e seja vencedor.
Então se Adoni-Bezeque foge, o que é que eles fazem? Abandonam? Não, eles vão atrás de Adoni-Bezeque para matar, para pôr fim. Compreenda que existem coisas, existem conflitos, existem lutas que nós estamos travando, existem inimigos que nós estamos enfrentando, que precisam ser mortos, precisam ser definitivamente executados. O que é isso, pastor? O que é isso? É aquele pecado que você luta contra ele hoje, mas amanhã ele se fortalece e enfrenta você de novo. É aquela falha que você insiste em lutar contra ela, mas você não luta com toda a força, e ela insistentemente está diante de você. Há coisas que você precisa eliminar definitivamente na sua vida. Você muitas vezes está brincando com situações, e essas situações com as quais você está brincando, que você deveria levar a sério, que você deveria lutar contra elas, e que você deveria se impor contra elas, e você deveria eliminá-las definitivamente, são elas que amanhã podem te derrubar. São elas que amanhã poderão te destruir. Então entenda, há coisas, há inimigos, há adversários, há situações que precisam ser eliminadas definitivamente. Não cultive aquilo que amanhã poderá ser o motivo da tua queda. Amanhã poderá ser o motivo do teu fracasso. Por que que muitos cristãos naufragam na fé? Por que que muitas pessoas têm prejuízos na vida? Por que que muitas pessoas são derrotadas na vida? Porque não enfrentam e eliminam os seus desafios e os seus inimigos. Não cultive. Eles podem te derrubar, eles podem te destruir. Quando eu falo de Adoni-Bezeque, eu não estou falando de um simples rei. Estou falando de um homem que era extremamente poderoso. A Bíblia não fala muito sobre Adoni-Bezeque, mas o que a Bíblia fala é suficiente para nos mostrar que ele era um homem extremamente poderoso. O que é que Adoni-Bezeque diz no texto? 70 reis comiam das migalhas que caíam da minha mesa, e eles tiveram os seus polegares cortados e os seus artelhos cortados. O que é que Adoni-Bezeque está dizendo? Eu lutei contra 70 reis e os subjuguei. Você acha que um homem que luta contra 70 reis e vence-os e os subjuga é alguém fraco? Não, aquele homem era extremamente poderoso. É verdade que nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de reis, nem sempre a Bíblia está falando de um rei de um país. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a Bíblia se refere a reis como governantes de cidades e estado. Ou seja, existiam cidades que tinham seu governo próprio, o seu governante era chamado de rei, mas não necessariamente eles eram reis de um país, mas todos eles tinham o seu exército. Então é óbvio que Adoni-Bezeque não lutou contra 70 países, 70 nações e os subjugou, mas subjugou 70 cidades pelo menos, e conquistou elas. Então você percebe que esse homem não é um homem fraco, não é um homem inofensivo. Sabe o que é que Deus está falando para nós? Nós precisamos compreender que o nosso adversário não é fraco como muitas vezes parece ser, ou como muitas vezes nós o pintamos dessa forma. Ele não é fraco, ele não é inofensivo. Não subestime o inimigo, porque uma hora ou outra ele pode te pegar, uma hora ou outra ele pode te dar uma rasteira, uma hora ou outra ele pode te derrubar. Há muitos crentes subestimando o inimigo, e o resultado disso, infelizmente, tem sido derrota e fracasso para muitos cristãos. Por isso a Bíblia Sagrada diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque Deus sabe as nossas limitações, as nossas incapacidades, e Deus sabe que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não brinca, ele luta e luta sério, e luta para vencer. Se você está na luta de brincadeira, ele não dá.
Se você está levando a sua vida espiritual na brincadeira, o inimigo está de olho em você para te derrubar, para te ferir, para te matar. Quando nós lemos a descrição daquilo que acontece, a Bíblia Sagrada diz que os da tribo de Judá, eles perseguem Adoni-Bezeque, prendem Adoni-Bezeque e cortam os polegares e os artelhos de Adoni-Bezeque. Da mesma sorte, ele já havia feito isso com mais 70 reis. Isso nos mostra a crueldade que é uma guerra, especialmente naquele período, especialmente naquela época. Geralmente, o povo de Israel não recebia a ordem de Deus para escravizar ninguém. Nós sabemos que existiam os prisioneiros de guerra. Todas as nações em uma guerra matavam muita gente, mas aprisionava muitas outras pessoas para servir de escravos para eles. Israel não recebeu de Deus ordem para escravizar ninguém, para aprisionar ninguém, na grande maioria das vezes. A ordem era para matar, para eliminar. Mas muitas vezes as nações que subjugavam outras, pegavam muitas pessoas cativos e cortavam de fato os polegares e cortavam os artelhos, que é o dedão do pé. E muitas vezes furavam os seus olhos. Para quê? Para os impossibilitar de lutar, para tornar-lhes pessoas subjugadas que não lhes oferecem risco nenhum. Porque quando alguém corta os polegares de outra pessoa, naturalmente aquela pessoa está impossibilitada de guerrear. Porque com o polegar cortado não se pode segurar uma espada, não se pode usar um arco, nem se pode atirar uma lança. Ou seja, a pessoa está totalmente impossibilitada de lutar, de guerrear. Ela está totalmente impossibilitada de se utilizar de armas. E aí Deus nos ensina nessa palavra que o inimigo, para nos destruir, primeiro, ele vai nos impossibilitar de agir. Por isso que o inimigo, ele é sorrateiro. Por isso que Pedro diz que ele anda ao nosso derredor. O que é que ele faz ao nosso derredor? Ele observa, ele estuda, ele procura falhas, ele procura meios para que ele possa nos atacar. Então ele anda sorrateiramente nos observando, nos estudando ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo das décadas, nos estudando para que quando ele tiver uma oportunidade, quando ele tiver um meio, quando ele tiver uma brecha, ele possa nos atacar. E quando ele está fazendo isso, quando ele está nos rodeando, quando ele está investindo na nossa vida, ele está muitas vezes tirando de nós as nossas armas, para que nós não ofereçamos risco a ele. Quais são as nossas armas? Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Quais as armas que muitas vezes o inimigo está tirando de nós e assim nos impossibilitando de lutar? A oração, o louvor, a palavra, a comunhão, o culto, a submissão a Deus, a reverência a Deus, o respeito, o reconhecimento, obediência. Essas são as armas mais poderosas que nós temos. E o inimigo muitas vezes, de forma sorrateira, está tirando isso de nós, se utilizando de meios, se utilizando de pessoas, se utilizando de estratégias, e nós não estamos percebendo. Mas observe a sua vida, que quando começam a faltar esses ingredientes, você se torna fraco na fé. Você não é mais aquela pessoa combativa. E naturalmente você se torna vulnerável ao inimigo. Você não oferece risco para o reino das trevas. Quando você não oferece risco para o reino das trevas, então isso significa que você foi vencido. Isso significa que o inimigo conseguiu o objetivo dele, que foi desarmar você.
Mas a palavra de Deus nos diz, Efésios capítulo 6, tomai sobre vós a armadura de Deus. Se o inimigo está arrancando as nossas armas, em nome de Jesus, tome a armadura de Deus hoje, aqui e agora. Tome a couraça da justiça, tome o capacete da salvação, tome a espada do Espírito, tome os sapatos da preparação do Evangelho, tome o escudo da fé. Comece a se preparar para a luta, porque o inimigo não dorme, o inimigo não vacila, e ele está querendo tirar as armas de você, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está colocando de volta as armas, a armadura à tua disposição, para que você não seja vencido por ele. Ele quer cortar os teus polegares, mas em nome de Jesus, não permita, não deixe que isso aconteça, não deixe que ele te impossibilite de continuar na tua luta, na tua guerra, porque só lutando e só guerreando nós vamos conseguir vencer. Arrancar os polegares nos fala sobre perder identidade. Quando ele cortou os polegares de 70 reis, aqueles homens se tornaram simplesmente escravos. Não existe mais a monarquia, não existe mais a honra, não existe mais a glória, não existe mais o poder, não existe mais o trono, não existe mais o cargo, não existe mais a grandeza, não existe mais a fama, eles não são mais absolutamente nada. Tem muita gente que está perdendo os polegares. Será que nós não estamos também perdendo a nossa identidade como cristãos? Será que nós não estamos nos secularizando demais? Será que nós não estamos nos tornando tão iguais aos demais? A palavra de Deus ensina e insiste. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não perca a sua identidade. Não deixe que o inimigo roube a sua identidade. Mas para isso você tem que lutar. Você tem que perseverar. Você tem que entender que ou você luta, ou você morre. Ou você enfrenta, ou você de fato vai ser entregue nas mãos do inimigo. Adoni-Bezeque também perdeu a sua identidade. Embora ele tenha tirado a identidade de muitas pessoas, ele também perdeu a sua identidade. Mas o que fez Adoni-Bezeque perder a sua identidade? O que fez Adoni-Bezeque perder a sua identidade foi a sua crueldade, foi a sua maldade, foram as suas ações, foram as suas obras. Observe o quanto esse homem era cruel, o quanto esse homem era mau. Ele enumerou as pessoas a quem ele subjugou. Quem é que vai contando as pessoas que ele mata? Quem é que vai contando as pessoas que ele escraviza? Ele contou 70 reis que ele subjugou, 70 reis que ele cortou os polegares, 70 reis que tiveram que comer as migalhas da sua mesa. O que é que isso nos ensina? Que aquele homem olhava para aqueles reis mendigando a comida e se gloriava naquilo que fez. O que faz muitas vezes as pessoas perderem a sua identidade em Deus também é a sua maldade. E sejamos sinceros, há muitos, infelizmente, que têm maldade no coração, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo parte da igreja. Tem muita gente mal, tem muita gente que tem maldade, tem muita gente que pensa mal, tem muita gente que planeja mal, tem muita gente que, infelizmente, se deixa ser usado pelo mal. E isso vai tirando a nossa identidade. Se nós recebemos a marca de propriedade de Deus, nós recebemos o Espírito. Se recebemos o Espírito, nós fomos transformados. Uma nova identidade, um novo procedimento, novas atitudes. Mas muitas vezes aquele mal que é proveniente da carne, da natureza decaída, que está lutando dentro de nós contra o Espírito, está sendo preservado. Não está sendo eliminado, está sendo preservado dentro de nós.
E não apenas preservado, mas está sendo alimentado. Em nome de Jesus, comece a cortar a ração daquilo que está afastando você de Deus, daquilo que está tirando a sua identidade como filho de Deus. Comece a cortar a ração. Comece a deixar de alimentar esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes. Comece a deixar de alimentar, porque senão você estará alimentando um inimigo que infelizmente te destruirá. Você está alimentando um dragão que vai te devorar. Aquele homem era um homem mau, e isso fez com que ele perdesse a sua identidade. Observe as pessoas que se afastaram de Deus e as pessoas que têm uma tendência a se afastar de Deus, as pessoas que estão se afastando de Deus. Observe como isso acontece. Observe o caminho que essas pessoas trilham. E depois me diga se você não enxerga muita maldade nas pessoas. Elas alimentaram aquilo, elas não se livraram, não se libertaram daquilo. Elas não eliminaram aquilo, e elas deixaram aquilo crescer e consumi-las. E consome. Isso não é brincadeira. A vida espiritual não é brincadeira e tem que ser levada a sério. Do contrário, nós poderemos pagar um preço muito alto. Porque de fato, nós somos seres espirituais. E vamos lutar espiritualmente até o fim da nossa trajetória na terra. A menos que nos entreguemos ao inimigo. Se nos entregarmos ao inimigo, naturalmente, ele ganhou. Ele venceu a guerra. Quando eles cortavam os artelhos dos pés, naturalmente, isso tirava da pessoa que tinha os artelhos cortados o equilíbrio. O que dá equilíbrio ao corpo humano é o dedão do pé. Se você corta o dedão do pé, a pessoa fica sem equilíbrio, a pessoa mal consegue ficar de pé, e muito menos caminhar. Então, o que está acontecendo com muita gente? Muita gente está perdendo o equilíbrio na sua vida espiritual. Muita gente está perdendo o controle na sua vida espiritual. Por falhas, por fraqueza ou por esfriamento, muitas pessoas estão declinando para onde o corpo manda. Não tem mais equilíbrio. Não tem força suficiente para ficar de pé. O equilíbrio que está sendo perdido muitas vezes é aqui. São os pensamentos conflitantes que nos inquietam. São as coisas que entram por aqui, que estão tornando a nossa mente confusa, estão tirando o nosso equilíbrio. E tirar o equilíbrio fala de tirar a estabilidade. Estabilidade psicológica, estabilidade emocional, mas acima de tudo, estabilidade espiritual. E entenda, nós somos seres tricotomistas, e sendo seres tricotomistas, nós somos um conjunto de 3 substâncias que formam uma pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? Aquilo que afeta uma parte do ser humano, afeta a todo o ser humano. Então, se psicologicamente você está desequilibrado, isso afeta a sua vida emocional, isso afeta a sua vida espiritual. Se espiritualmente você está desequilibrado, isso afeta a sua vida psicológica, isso afeta a sua vida emocional. Se a sua vida emocional está desequilibrada, isso afeta também o seu psicológico. Você perde a paz, você perde a tranquilidade, e isso afeta a sua vida espiritual. Será que você está vivendo uma vida desequilibrada? Em nome de Jesus, observe que isso é o meio pelo qual o inimigo vai te impossibilitar de ficar de pé. E naturalmente, ele vai te destruir. Naturalmente, ele vai te matar. Cortar os artelhos deixava o homem totalmente vulnerável ao inimigo, pois ele não poderia lutar.
não tinha equilíbrio para lutar. Não poderia perseguir o inimigo, não dá para correr. Nem poderia fugir. E se não dá para lutar, não dá para perseguir o inimigo, e não dá para fugir, é ser dominado e ser morto pelo inimigo. Então compreenda que há muitas coisas que estão nos cercando, há muitas coisas que nos rodeiam, que estão tirando a nossa identidade, que estão tirando as nossas armas, que estão tirando o nosso equilíbrio, que estão nos tirando a capacidade de andar, e naturalmente estão nos deixando vulneráveis nas mãos do inimigo. E naturalmente, quando nós estivermos dessa forma, o resultado será que ele vai nos matar. Ele vai simplesmente dar o golpe de misericórdia. Ele vai destruir. Em nome de Jesus, não se permita ser destruído. O desequilíbrio, ele afeta e pode ser percebido não apenas na vida espiritual, mas na sua vida comum, na sua vida diária. O desequilíbrio, ele é perceptível. E quando você se perceber desequilibrado, ou seja, sem o controle das coisas, especialmente sem o controle próprio, sem o domínio próprio, acenda um alerta. Acenda um alerta, porque algo não está bem. E ou isso é tratado, ou você poderá pagar um preço muito alto. Ou o preço, de fato, poderá ser a destruição. O preço poderá ser a morte. Qual era o objetivo das mutilações? Cortar dedos das mãos e dedos dos pés. De fato, para impossibilitar as pessoas de guerrear, de oferecerem risco aos seus inimigos, mas também tinha o objetivo de humilhar as pessoas. Porque se alguém não consegue empunhar uma espada para lutar, um arco, uma lança, se alguém não consegue perseguir o inimigo e não consegue fugir dele, essa pessoa não consegue lutar, essa pessoa não consegue guerrear. E o que é que lhe resta? O que lhe resta é implorar ao inimigo pela sua vida. É implorar ao inimigo para que o inimigo não lhe mate. É implorar ao inimigo para ser pelo menos escravo. Poupa a minha vida, deixa que eu seja pelo menos escravo. Eu vou fazer o que você quiser. Eu vou até beijar o chão que você pisar. Há pessoas que estão se negando a ajoelhar-se diante dele para adorá-lo. Mas essas mesmas pessoas que negam-se a se ajoelhar diante dele para adorá-lo, se humilharão diante do inimigo, serão humilhados por ele. Essas pessoas que recusam-se a reconhecer ao Senhor, infelizmente estarão debaixo dos pés do inimigo, sendo por ele humilhados, maltratados, pisoteados, destruídos. E quando eu falo de destruição, eu não me refiro simplesmente à destruição na vida emocional, psicológica ou financeira, de uma vida de fracassos aqui na terra. A destruição, ela vai muito além disso. A destruição, ela é muito pior do que geralmente se entende. Quando nós olhamos para um texto desses, e quando nós olhamos para o que acontecia no período bíblico, nós entendemos o porquê Deus mandou eliminar muitas nações. Deus não mandava eliminar apenas indivíduos, Deus mandou eliminar nações. E essa muitas vezes tem sido um questionamento, esse tem sido um questionamento levantado pelos ímpios, pelos incrédulos, que muitas vezes tem deixado cristãos inquietos, sem saber como responder. Como é que pode a Bíblia apresentar um Deus amoroso
que manda matar pessoas. Um Deus amoroso, que em alguns textos mandou que fossem mortas até mesmo as crianças. Como podemos entender um Deus desses? E esse texto é um dos textos que nos ajuda a entender o porquê Deus permitia que essas coisas acontecessem, mas não apenas permitia, muitas vezes Deus mandava que nações inteiras fossem eliminadas. Quando você olha para a atitude de Adoni-Bezeque, você percebe que não tem ninguém bonzinho aqui não. Eles eram maus, eles eram sanguinários. Então nós às vezes queremos ser mais justos do que Deus. Nós às vezes queremos ser mais santos do que Deus. Não tem ninguém bonzinho aqui não. Eles matavam, eles trucidavam pessoas. Então quando você vê Deus mandar matar nações inteiras, não responsabilize Deus, não culpe Deus por isso. A culpa é deles. Os verdadeiros responsáveis pela sua morte e pelo seu fracasso são eles mesmos, não é Deus. Aprendemos também que quando nós fracassamos na nossa vida, nós não podemos responsabilizar a Deus. Entenda, a maior parte dos nossos fracassos, geralmente os nossos fracassos, os nossos sofrimentos, são culpa nossa, são fruto das nossas escolhas, são a recompensa das nossas decisões, são o destino do caminho que nós trilhamos. Só que geralmente nós responsabilizamos Deus. Geralmente nós nos questionamos e questionamos a Deus e perguntamos: por que, Senhor, que o Senhor permitiu? Por que, Senhor, que isso aconteceu? Por que, Senhor, que eu estou vivendo nesta vida desgraçada e miserável? E muitas vezes não questionamos a nós mesmos, nós não olhamos para nós mesmos, não entendemos que isso é o resultado das nossas palavras, decisões e atitudes. É o reflexo daquilo que nós mesmos plantamos para nós. Certa vez um muçulmano estava sendo entrevistado e ele estava sendo questionado sobre a sua fé, sobre a sua religião. E ele dizia que eles andavam tranquilos, não tinham medo de andar à noite, não tinham medo de andar à noite, não tinham medo de ser assaltados, nem tinham medo de ser assaltados durante o dia. E a entrevistadora perguntava para ele: por quê? Ele disse: porque a lei é rígida. E se alguém roubar, então a mão direita é cortada. E a entrevistadora diz: mas vocês cortam a mão do ladrão? Ele disse: não, nós não. Nós não cortamos a mão do ladrão. Ele corta a própria mão. Quando ele rouba, ele sabe que a Sharia proíbe e que a Sharia ensina que a mão deve ser cortada. Então quando você faz algo que você sabe que vai ter consequências, a responsabilidade não é de quem sobretraz a consequência sobre a sua vida, a responsabilidade é sua. Ele disse: se alguém coloca a mão em frente a uma serra e a serra corta, a culpa é da serra? Não, a culpa é da pessoa que colocou a mão de frente a ela. Então quando alguém faz algo que inevitavelmente trará consequências, ele está assumindo a responsabilidade e a culpa. Ou seja, não somos nós que cortamos a mão de ninguém, é a pessoa que quando erra, coloca a sua mão na serra e é cortada. O que nos falta muitas vezes é essa sensibilidade e essa sinceridade de entender: se eu estou triste com Deus, se eu estou decepcionado com Deus, na realidade a minha decepção e a minha tristeza deve ser comigo mesmo. Porque o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, na realidade, é fruto das minhas próprias decisões, dos caminhos que eu trilhei, das palavras que eu falei, das pessoas a quem eu me associei. Tudo isso é consequência dos meus atos. E quando nós assumimos isso, quando nós admitimos isso, isso demonstra maturidade, mas isso nos dá a possibilidade de ver a coisa de uma forma ampla e de enxergarmos o que precisa ser consertado, para que nós possamos fazer o caminho inverso. Adoni-Bezeque olha
para a situação que ele está falando, que ele está vivendo, e fala daqueles a quem ele impôs a mesma situação e diz: eu fiz com eles e agora Deus está me dando a recompensa. Agora Deus está fazendo com que eu pague por aquilo que eu fiz. Há pessoas que estão vivendo de uma forma totalmente aleatória e alheia à vontade de Deus. Pessoas que estão vivendo sem levar em consideração as atitudes que estão tomando, e estão fazendo exatamente tudo o que querem, estão fazendo tudo o que desejam, estão fazendo tudo o que lhes vem à telha, mas elas ignoram que chegará o dia que Deus dará a paga. Hoje Deus nos dá a liberdade para fazermos absolutamente tudo o que quisermos, mas chegará o dia do acerto de contas, chegará o dia do pagamento, chegará o dia da recompensa, e nesse dia não será possível escapar. Desse dia não dará para fugir. Adoni-Bezeque fugiu por um tempo, mas ele foi alcançado, foi capturado, foi decapitado, e o texto diz que ele morreu. Foi levado para Jerusalém, e em Jerusalém ele morreu. Esse é o destino, essa é a recompensa. O nome Adoni-Bezeque significa rei de justiça. E eu encerro aqui dizendo para você: não é suficiente ter nome de justo, não é suficiente parecer justo, é preciso ser justo. Que sejamos justos, ou que sejamos justificados pela fé em Cristo Jesus. Foi essa a palavra que Deus mandou para você nessa noite.